O Sol é uma estrela muito poderosa. Além de todo esse calor que nós podemos sentir na nossa pele, ele emite um outro tipo de energia que não conseguimos enxergar. São os raios ultravioleta, também conhecidos como raios UV. Você já reparou nas cores do arco-íris? Quando a luz do Sol bate nas gotinhas de água que estão suspensas no ar, ela reflete uma escala de cores que vai do vermelho no topo até o violeta na base do arco-íris. Essas são as cores que os nossos olhos conseguem enxergar. Abaixo do violeta está uma camada de radiação que chamamos de ultravioleta e que é invisível aos nossos olhos. Diferente de outros animais, como a lagosta, por exemplo, os seres humanos não enxergam os raios UV. Mas atenção! Apesar de parecerem inofensivos, os raios UV são tão intensos que podem afetar as células do nosso corpo e fazer mal à nossa saúde. Ainda bem que temos como nos proteger. Para isso devemos utilizar protetor solar mesmo em dias nublados. Óculos escuros como estes também são um bom filtro contra os raios UV. O nosso planeta também possui uma camada de proteção contra os raios ultravioleta. É a camada de ozônio, que fica na atmosfera. Não conseguimos vê-la porque fica muito longe daqui, a mais de 15 mil metros, quase chegando no espaço. Mas é como se a Terra estivesse com esses óculos escuros gigantescos, feitos desse gás especial chamado ozônio. A camada de ozônio é uma camada que protege o planeta Terra, né, contra grandes incidências do Sol. Então a gente tem essa proteção e aí ela evitou que a gente tivesse essas altas temperaturas, essas grandes incidências de raios solares. E aí ela fez com que a gente tivesse na Terra uma temperatura adequada para que a gente conseguisse viver, né? Que a gente fala que é uma temperatura ambiente em torno de 25 graus, mas a gente tem variações, né? E também ter água no estado líquido, que é o que faz a gente ter vida na Terra e não ter nos outros planetas. A camada de ozônio tem um buraco, ele foi acontecendo ao longo dos anos, principalmente porque a gente aumentou a poluição, por exemplo. Um dos gases que a gente emite para fazer essa quebra, esse rompimento da camada de ozônio é o monóxido de carbono, né? E aí essa camada de ozônio ela foi rompendo ao longo dos anos e a gente não consegue reconstituir ela. O que a gente consegue fazer é brecar para que ela não rompa mais. As ações humanas que têm maior influência sobre o clima é a questão da poluição. Além disso, aí tem os CFCs, que são os clorofluoretanos, que são derivados de alguns aerosóis que a gente utiliza para diversas coisas no nosso dia a dia e as indústrias também. Conforme foi rompendo a camada de ozônio, a gente tendo várias consequências, alguns países decidiram por não utilizar mais esses CFCs ou diminuir a utilização desses CFCs para tentar se diminuir um pouco desses efeitos que o rompimento da camada de ozônio trouxe ao longo desse período. Se a camada de ozônio desaparecesse por completo, a gente aumentaria a temperatura da Terra. A gente não teria algumas características que a gente tem hoje em dia, que é uma temperatura adequada para os seres vivos, né? E água no estado líquido que a gente precisa para sobreviver. Reconstituir, eu acredito só se fosse daqui muitos anos, porque é algo muito difícil, que é natural, mas a gente tem vários protocolos, como o de Montreal, tem o Acordo de Paris também, que a ONU participa para tentar dar uma brecada nessa quebra da camada de ozônio e tentar reverter esse processo. Com o agravamento da poluição, a gente agravou o efeito estufa. Então, tá de um jeito que essa temperatura ela não consegue extravasar para as camadas da Terra que ela teria que extravasar. Então, ela fica aprisionada aqui e aumenta o efeito estufa. O aquecimento global é decorrente desse efeito do efeito estufa, né? Então, faz com que a gente tenha um aquecimento maior ao longo do período, que também tem a ver com a camada de ozônio, porque como a camada de ozônio quebrou, a gente teve um descontrole nas temperaturas, justamente por conta do efeito estufa e do aquecimento global. Ao longo do período, a gente está tendo um aquecimento de mais ou menos
meio grau a 1 grau Celsius por ano. A gente tem 2 exemplos que são plantas, que é a flor de outubro e a flor de maio. E elas deveriam florescer em maio e outubro. Só que por conta do aquecimento global, né, essa mudança de temperatura que a gente está tendo, elas não sabem mais quando que é maio e quando é outubro. Então elas perdem esse ciclo para florescer na época que elas têm que florescer. E a água, principalmente do mar, né, ela tem aumentado de temperatura. E a gente tem organismos muito sensíveis, como por exemplo os corais. E aí a gente está tendo um efeito chamado branqueamento dos corais, que é a morte desses corais por conta desse aumento da temperatura ocasionado pelo aquecimento global ao longo dos anos. Os fenômenos naturais, eles acontecem naturalmente, né? Mas com os fenômenos artificiais, seriam os fenômenos causados pelas ações humanas, a gente às vezes piora os fenômenos naturais, né? Que é o quê? O El Niño, o El Nina e as ilhas de calor. A ilha de calor, ela vai ter a ver com o efeito estufa, que já foi dito aqui. Por quê? Porque os gases do efeito estufa vão ficar aprisionados, onde a gente tem grande concentração de construção, principalmente, e aí a gente tem um processo onde esses gases não conseguem sair. E aí a gente tem um fenômeno, normalmente onde a gente tem ilha de calor, que é aquele pôr do sol cor-de-rosa, que todo mundo acha lindo e maravilhoso e tira foto e posta, só que aquilo lá é alta concentração de gases poluentes. E aí a gente tem uma reação química e por isso que o pôr do sol fica daquela cor, mas na verdade não passa de poluição, aquele efeito cor-de-rosa, meio arroxeado, meio lilás. E aí a gente acaba gravando, né, esses fenômenos naturais por conta do aquecimento global, do efeito estufa e da quebra da camada de ozônio. Observando o trabalho dos cientistas que estudam a camada de ozônio, aprendemos uma lição importante: a união faz a força. Hoje já temos informações comprovando a eficiência de algumas medidas adotadas em todos os países, ajudando a diminuir o impacto da atividade humana sobre o planeta. Esse compromisso continua e envolve mudanças econômicas, muita pesquisa e uma boa dose de confiança na nossa capacidade de resolver problemas tão desafiadores.